Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 99 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Começou o ano de 2024, hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024 e o Futebol de Verdade está a estrear um novo horário. A partir de hoje, sempre aqui às 17h30. E porquê às 17h30? Por duas razões fundamentais. Primeira razão, com todas as necessidades que a preparação, gravação, edição, upload e renderização, e não necessariamente por esta ordem, e aprovação por parte do YouTube, o Futebol de Verdade nunca estava pronto ao 12h30. E, portanto, o facto do horário ter começado a ser, digamos assim, um bocadinho mais flexível, foi uma razão para que muitos de vocês perdessem o contacto com o programa. Pois bem, a partir de hoje é sempre às 17h30. E aqui entra a segunda razão. É que outra das situações que eu tenho vindo a verificar no Futebol de Verdade é que, nomeadamente, através do privilégio que tem vindo a ser dado à resposta a perguntas, ao Q&A, aquilo que acontecia com muita frequência era que o programa perdia muita atualidade. E houve um de vocês, inclusive, que me chamou a atenção para isso num comentário, que me fez uma edição no YouTube, dizendo o seguinte: bom, se o António está a responder a uma pergunta, se a seleciona num dia, se ela foi colocada no dia anterior por alguém, com certeza que terá a ver com a atualidade de 2 dias antes. E, portanto, estávamos aqui muitas vezes a tirar o programa da atualidade e isso era mau. Portanto, o Futebol de Verdade, a partir de hoje, em 2024 e na segunda metade desta época, 2023-2024, vai ter estas regras. Vamos ter o programa de segunda a sexta-feira às 17h30 e, além disso, haverá aqui a recuperação de uma secção que muitos de vocês gostavam na altura em que eu a fazia ainda, que são os ataques rápidos. Vamos voltar a ter os ataques rápidos em que eu vou pontuar com comentários muito breves a atualidade futebolística nacional e internacional do dia. E, portanto, isto vai também trazer um bocadinho mais de coisas mais quentinhas para o Futebol de Verdade, que não vai ter só perguntas. Aliás, deixem-me dizer-vos outra coisa. Na agenda para hoje não há perguntas. E não há perguntas porquê? Porque se eu estou a dizer que respondendo a perguntas que me deixam de ontem para hoje, relativas a temas de anteontem para ontem, então hoje a coisa seria desastrosa, porque eu, para ir recuperar perguntas, o Futebol de Verdade esteve parado durante pouco mais de uma semana, e isto significaria que teria que ir recuperar temas de há uma semana e meia. E, de facto, francamente, não me apeteceu muito. De modo que ficam a saber, hoje não há Q&A, mas o Q&A volta amanhã. De modo que toca a deixar perguntas na caixa de comentários. Se tiverem alguma questão que queiram que eu responda, alguma coisa relacionada com futebol, para saberem a minha opinião, ou para saberem até, inclusive, detalhes ou pormenores mais factuais sobre uma determinada situação em que eu vos possa ajudar, pois muito bem, é só deixarem as perguntas na caixa de comentários do programa. Não é no live chat, é na caixa de comentários. Já agora, aproveitem para fazer mais uma coisa, que é deixar o vosso like, deixar o vosso... inscreverem-se aqui no canal, no link que eu acabei de deixar ali atrás. Portanto, deixem o like no programa, inscrevam-se no canal, basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e aproveitem também para deixar para ativarem as notificações, o que garantirá que imediatamente serão avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. O próprio YouTube vos avisará desde que vocês avisem o YouTube que querem ser avisados. Portanto, desde que ativem as notificações, o YouTube avisa-vos sempre que o Futebol de Verdade estiver disponível. Portanto, recados dados, vamos embora para a primeira parte do Futebol de Verdade de hoje. Hoje vamos ter, além dos ataques rápidos, que vêm já a seguir, não vai haver Q&A e vamos ter a reposição dos jogos da 15ª jornada do Futebol de Verdade Flash, relativa aos jogos da 15ª jornada da Liga Portuguesa, o Benfica Futebol Clube Famalicão, o Futebol Clube do Porto, Grupo Desportivo de Chaves, o Casa Pia Sporting Clube Braga e ainda o Portimonense Sporting. São 4 jogos, 4 edições do Futebol de Verdade Flash. Se formos a fazer à média 15 minutos cada um, só aí está 1 hora de programa. Também mais uma razão para não termos hoje Q&A.
Portanto, isso vem mais à frente. Já a seguir, os ataques rápidos e depois a reposição das 4 edições do Futebol de Verdade Flash, que já parecem coisa antiga, mas que ainda não passaram aqui, vamos chamar-lhe assim, em canal aberto. Todos aqueles que são subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já puderam ver logo na noite dos jogos, porque os jogos acontecem e logo nessa noite os vídeos são enviados para todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Recebem-nos logo aí, podem ver logo aí a minha análise ao jogo, a minha análise às táticas, à fotografia tática do jogo, a minha análise individual aos jogadores, a minha análise ao trabalho das equipas de arbitragem. Isso vai logo na noite do jogo para quem for subscritor premium do meu Substack. Quem não for, só tem mesmo é que esperar pela edição seguinte do Futebol de Verdade, edição regular, porque aí será reposto para toda a gente poder ver a edição do Futebol de Verdade Flash que ainda não viram. Se quiserem antecipar essa situação, pois muito bem, a única coisa que têm que fazer, de facto, é fazer a subscrição do meu Substack, em tadeia.substack.com. Deixo-vos aqui também um link para poderem fazê-lo. A subscrição gratuita não vos custa nada, é absolutamente gratuita. A subscrição premium, que vos dá acesso a tudo e mais alguma coisa, ou como se diz, a tudo e um par de botas, custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar os 2 meses gratuitos que são oferecidos a quem se comprometer durante um período mais longo com o meu jornalismo. É a única maneira que eu tenho de conseguir manter ativa a minha atividade enquanto jornalista independente dos grandes grupos de média, e já se está a ver como é que andam os grandes grupos de média com essa crise que anda aí na global média. Enfim, as coisas não estão fáceis para quem tenta fazer jornalismo de forma profissional. Mas já sabem, se quiserem, nem quanto mais não seja só pela satisfação de apoiar o meu esforço, podem fazer a subscrição premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos embora, vamos avançar com os ataques rápidos de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar aos ataques rápidos, que são, conforme alguns de vós se lembrarão, a forma que eu tenho de pontuar a atualidade com rapidíssimos comentários sobre aquilo que está a falar-se. Ontem houve futebol, houve Premier League, o Liverpool ganhou por 4-2 ao Newcastle, num jogo que marcou a despedida momentânea, claro, de Mohamed Salah, que foi para a seleção do Egito e vai faltar à equipa de Jürgen Klopp nas próximas jornadas da Premier League. Ontem esteve em grande, despediu-se com uma marca evidente naquilo que foi a goleada, ou o resultado amplo, vamos chamar-lhe assim, do Liverpool, 4-2, um jogo que foi marcado pelo mais alto índice de golos esperados de sempre na Premier League, desde que a Premier League mede o XG, que começou a ser medido em 2010, 2011. Portanto, estamos a falar de mais de uma década. O Liverpool ontem acabou o jogo contra o Newcastle com um XG de 7,27, o que quer dizer que em condições normais devia ter marcado entre 7 e 8 golos ao Newcastle. É um recorde da Premier League, volto a dizer, desde que há XG contabilizado na competição, e se esses golos não entraram todos, também teve que ver um bocadinho com a atuação desastrada, é preciso chamar-lhe assim, de Darwin Núñez, que no jogo de ontem também estabeleceu um recorde, embora este não necessariamente positivo, e apenas relativo à época de 2023-2024. Isto é, ficou a dever à equipa um XG de 1,7, 1,70. Foi também o valor mais alto desta época. Darwin Núñez devia ter marcado algo entre 1 e 2 golos e não marcou nenhum. Portanto, um aspecto a ter em conta por Darwin, sobretudo agora que o Liverpool vai ficar sem Salah e vai precisar mais dele, mais do Luís Dias, mais de Diogo Jota, mais dos jogadores que por lá estão na frente de ataque. Hoje volta a haver futebol, 7h30, West Ham, Brighton and Hove Albion, West Ham United, devemos dizer assim, sexto classificado contra o oitavo, jogo muito interessante, 2 treinadores de escolas diferentes. David Moyes, um treinador mais, até por ser escocês, um treinador mais britanizado, aquele que foi escolhido em tempos por Alex Ferguson como seu sucessor
no Manchester United, está neste momento a fazer um belíssimo trabalho no West Ham United, e do outro lado o criativo Roberto De Zerbi, que tem o Brighton na 8ª posição. Vai ser com certeza um jogo interessante na Premier League, é às 7h30, quem quiser ver, já sabe, a hora a que começa. Um bocadinho mais tarde, teremos um interessante também, embora se calhar com não tanta qualidade, derby entre o Valência e o Villarreal, duas equipas que estão a meio da tabela, de meio da tabela para baixo na Liga Espanhola. O Valência é 10º, o Villarreal é 13º, até por causa da ligação da família Sanz aos dois clubes. Estes jogos entre Valência e Villarreal são sempre particularmente interessantes. É um de 3 jogos que temos hoje da Liga Espanhola. Há também Taça de Itália, entre o Milan e o Cagliari, portanto, muito futebol para ver hoje ao final do dia. Mercado. Está aberto o mercado de transferências, abriu ontem, dia 1 de janeiro, já houve transferências registadas ontem. Neste momento o campeão do mercado é mesmo Elmas, que vai sair do Napoli para assinar pelo Leipzig na Bundesliga. Mas falando exclusivamente das movimentações mais recentes, há essa contratação de Gelson Martins pelo Olympiacos de Carlos Carvalhal, 2 anos e meio o contrato do extremo internacional por Portugal, que já não contava no Mónaco há cerca de 1 ano e, portanto, estava a precisar mesmo de um novo desafio. Vamos ver se Carvalhal consegue recuperar o futebol que Gelson Martins chegou a mostrar em tempos e que um dia até levou Jorge Jesus, na altura treinador do Sporting, e o treinador que o lançou no Sporting, a descrevê-lo como o maior talento que alguma vez tinha visto na sua idade. O Olympiacos, que, lembremos, já lá tem também Fran Navarro, emprestado pelo Futebol Clube do Porto. O Aroca está a resolver a questão relacionada com a lesão de longa duração de Mateus Quaresma. Contratou Amash, um defesa esquerdo que andava pela Rússia e que já brilhou, entre outros sítios, no Boa Vista. É uma boa contratação, aparentemente tem tudo para ser uma boa contratação e para cimentar aquilo que está a ser a excelente recuperação do Aroca no nosso campeonato. Internacionalmente, nota para a contratação de Lucas Beraldo, defesa central brasileiro do São Paulo, vai para o Paris Saint-Germain. O PSG vai pagar 20 milhões de euros pelo jovem central ao São Paulo e parece que o PSG, isto é notícia de hoje, do equipa ainda anda à procura de um médio. Portanto, vamos a ver para onde é que se vai virar o PSG. No PSG, é claro, notícia de agora também é que Mbappé já pode assinar por quem quiser. Está a menos de 6 meses de acabar o contrato com o Paris Saint-Germain e, portanto, está livre de se comprometer com quem quiser. Em Espanha continua a falar-se muito do Real Madrid e ainda hoje, em conferência de imprensa, Carlo Ancelotti foi confrontado com essa situação. Em Inglaterra diz-se que o Liverpool pode também mover-se no sentido de contratar Mbappé. Aquilo que falou também hoje Luís Henrique, o treinador do Paris Saint-Germain, é que não sou a pessoa certa para fazerem essa pergunta. Ele diz que não é nada que lhe diga respeito, a única coisa que tem que fazer é ir tirando rendimento do jogador. Ancelotti, já vos disse, deu conferência de imprensa hoje, foi a primeira vez que esteve perante os jornalistas depois de ter sido anunciada a renovação de contrato com o Real Madrid e ter sido anunciado que deixou a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, na mão. O Brasil, que estava a contar com Ancelotti para ser selecionador para a segunda fase de qualificação sul-americana para o próximo Campeonato do Mundo e para liderar o Brasil na fase final do próximo Campeonato do Mundo, vai ter que ir à procura de outro treinador. Ancelotti anunciou hoje que o Real Madrid não vai contratar um defesa central. E as coisas estão complicadas, neste mercado de janeiro, claro, as coisas estão complicadas por ali, porque não há Éder Militão. Éder Militão só deve regressar lá para finais de abril, meados finais de abril. Não há também David Alaba e, em termos de centrais, o Real Madrid neste momento limita-se a ter Nacho e Rüdiger. São apenas 2 os centrais disponíveis, mas Ancelotti diz que estudaram as alternativas que havia e que não vai avançar para ninguém. Porquê? Porque confia bastante na possibilidade de Carvajal, o habitual lateral direito, poder jogar como central e até de Tchouaméni, o médio defensivo, poder também jogar como central. De resto, no mercado internacional ainda o empréstimo de Donny van de Beek do Manchester United ao Eintracht de Frankfurt e nada de muito mais para já a assinalar no mercado internacional. Vamos a ver. Em Portugal fala-se bastante então agora, como é evidente, nas contratações dos grandes. E aquilo que se
para já se está a mexer é um defesa central para o Porto, um extremo para o Benfica e um ponta de lança para o Benfica também. No Benfica fala-se em Marcos Leonardo, o melhor marcador do Santos no ano de 2023. Valores à volta dos 18 milhões de euros por um jogador que é jovem, é promissor, mas que, obviamente, implicará que o Benfica terá de se separar de um dos pontas de lança que tem no plantel neste momento. Acho que faz pouco sentido estar a contratar e a pagar mais 20 milhões, à volta de 20 milhões, por um ponta de lança, quando já lá estão o Arthur Cabral, que custou 20 milhões, o Musa e ainda, além do Arthur Cabral e do Musa, ainda o Kasper Tengstedt. Portanto, é gente a mais para uma posição no esquema de Roger Schmidt. O que está a mexer muito também no que toca ao Benfica são os extremos. E isto, para mim, vou dizer-vos, é um bocadinho incompreensível e, se calhar, até não será assim tanto. Porquê? Porque o Benfica tem muita gente para aquela posição. Pode perder Di Maria, que está livre para assinar por quem quiser a partir de ontem, embora naturalmente vá cumprir o contrato até final da temporada, mas ainda lá tem vários jogadores capazes de fazer a posição e fala-se em Rolaiser, fala-se em Prestiani e, além disso, e parece que tanto um como o outro são já notícias confirmadas de que terá havido pelo menos abordagens e há ainda, com certeza, haverá o regresso de Schjelderup, que voltou à Dinamarca para esta época, mas com quem o Benfica parece contar, e faz todo o sentido que conte, porque é um jogador promissor. No Porto, faltam defesas centrais. E, portanto, há dois nomes neste momento em cima da mesa. O do francês Brassier, que joga no Brest, e que, enfim, por quem os franceses parecem estar a pedir algo como 10 milhões de euros, que é o mesmo valor que, aparentemente, o Gil Vicente está a pedir também por Gabriel Pereira. E a valorização de Gabriel Pereira no mercado é uma coisa absolutamente extraordinária. Ele, há um ano, no mercado de inverno do ano passado, trocou o Vila Franquense pelo Gil Vicente por um valor ali à volta dos 600 mil euros. Portanto, estamos a falar aqui de uma valorização de 14, 15 vezes em um ano. É extraordinário. Agora, é verdade também que se o jogador tem contrato, o clube que tem contrato com ele está no seu total e pleno direito de se fazer pagar para ficar sem ele. E o Porto deixou-se ficar nesta situação em que confiou demasiado em dois defesas centrais veteranos. Marcano já se lesionou, Pepe está lá, depois tem para cumprir ainda o Fábio Cardoso, fez subir o Zé Pedro, mas não contará assim tanto com o David Carmo. Vamos a ver o que é que vai o Porto fazer ao David Carmo neste mercado de janeiro. Para acabar os ataques rápidos, só dizer-vos que hoje de manhã houve o último passe e no último passe de hoje eu escrevi um bocadinho sobre a decisão de Rafa, que é mais um dos jogadores que está livre desde ontem para se comprometer com quem quiser a partir do verão. Rafa já anunciou a despedida do Benfica, enfim, não disse vou-me embora, mas como o Abel Ferreira, mas de qualquer maneira aquilo que fez foi falar do que vai ter saudades, alegadamente dos colegas. E, portanto, está desde já a assumir que a partir do verão estará longe do Benfica. Escrevi sobre o tema. O link para poderem ler o texto está aqui. E este é daqueles que é de leitura livre, toda a gente pode ler. Além disso, deixem-me só dizer-vos, porque não houve futebol de verdade desde que isso aconteceu, que já saiu mais um episódio da saga F80. O F80 é a série de artigos sobre a história do futebol português que eu estou a publicar no meu Substack. E neste fim de semana, pouco antes da passagem de ano, está lá toda a história da temporada de 1938-39. Foi uma temporada particularmente interessante. Porquê? Porque foi aquela que teve o tal Congresso da Federação que transformou a Primeira Liga em Primeira Divisão, o Campeonato de Portugal em Taça de Portugal e gerou toda esta confusão que se está a verificar agora em torno da contagem dos títulos, porque uns contam uns, outros contam outros. A Federação tenta também contar à sua maneira, mas a verdade é que a confusão toda foi originada naquele ano de 1938 e a história está lá toda contada, tal como está a história do campeonato, do primeiro campeonato nacional da Primeira Divisão, que foi ganho pelo Futebol Clube do Porto, Taça Primeira, Taça de Portugal, ganha pela Académica. Está tudo contado nesta edição do F80 e o link para poderem aceder a ela também fica aqui, para quem quiser e achar piada a estas coisas da história do futebol. Bom, terminados os ataques rápidos, vamos passar
à reposição das edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos 4 jogos dos candidatos ao título na 15ª jornada da Liga. É o que vem aí a seguir, até ao final do programa de hoje. Já sabem, o Futebol de Verdade volta amanhã, outra vez às 17h30, depois da reposição das edições do Flash. Aquilo que vos peço é que deixem perguntas na caixa de comentários, porque amanhã já conto ter aqui Q&A para vós. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 3, Futebol Clube Famalicão 0. Foi quando, a perder por 1-0, o Famalicão cresceu no jogo e ameaçou fazer o gol do empate, que o Benfica encontrou o espaço necessário para meter na partida as mudanças de velocidade de que precisava para alargar o resultado para um 3-0 que, bem vistas as coisas, não reflete exatamente aquilo que se passou em campo, mas acaba por fazer justiça aos encarnados na distribuição dos pontos. A equipa de Roger Schmidt, hoje sem Otamendi, Di Maria e Tengsted, foi a melhor do final da tarde na Luz, fez o suficiente para ganhar, mas a diferença mínima assentaria muito melhor ao que fizeram os comandados de João Pedro Sousa. Apesar da tendência para jogarem sempre largo, provavelmente por julgarem que era assim que teriam mais hipóteses de fazer render a capacidade física de Zaidu nas segundas bolas e de levar o jogo para perto das redes do Benfica, os famalicenses quase equilibraram os indicadores estatísticos da partida. Fizeram, por exemplo, 14 remates contra os 17 dos encarnados, acertaram no poste de Trubin com 1-0 no marcador, mas ficaram aquém nos golos esperados. 0,7 para 1,6. E isto porque os encarnados souberam sempre colocar-se em melhores situações de finalização. Autor de um golo e de 2 assistências, Rafa, por exemplo, voltou a perder mais um golo certo, logo aos 6 minutos, quando uma subida de Morato, na esquerda, o deixou com espaço e tempo para visar as redes de Luís Júnior completamente à vontade. O remate, porém, saiu para fora. O Benfica, mesmo assim, adiantou-se por Artur Cabral aos 31 minutos. O lance foi um espelho do que estava a ser o jogo. Laterais do Famalicão subidos, João Neves a ganhar um duelo, a superar bem Francisco Moura, a lançar a aceleração de Rafa, que no momento certo entregou para um desvio oportuno do atacante brasileiro, que assim se estreou a marcar na Liga. A primeira parte tinha sido pouco propícia a situações de gol e até em ações na área. 11-7 para o Benfica ao fim de 45 minutos. No segundo tempo, porém, à medida que o Benfica foi perdendo alguma segurança na posse, e a isso não terá sido alheia a quebra física de Coxo, os homens do Minho começaram a acreditar no empate. Topic chutou ao lado aos 46 minutos, depois de ganhar uma bola a meio do meio-campo ofensivo. Mas João Neves respondeu com um remate após tabela com João Mário aos 56, que Luís Júnior defendeu. Os minutos que se seguiram mostraram porque é que Trubin e Luís Júnior são dois dos guarda-redes com melhores indicadores estatísticos desta liga. O ucraniano frustrou com uma boa mancha um remate de Chiquinho, ao minuto 60. O brasileiro respondeu aos 63, desviando um tiro de Cabral. Mas era o Famalicão quem estava por cima agora. Trubin evitou o empate de Theo aos 65 minutos e viu um remate de Zaidu esbarrar no poste aos 73. Schmidt acabara de dar ao meio-campo um cariz mais defensivo, mas foi quando o Famalicão se esticou mais no campo que o Benfica se impôs, quase sempre em ataques rápidos e contra-ataques. Ao fim de 22 minutos sem rematar, a equipa da casa fez o 2-0, por Rafa, num contra-ataque vertical que passou por João Mário, Gonçalo Guedes e Musa, antes de chegar ao autor do remate final. E 7 minutos depois, foi o próprio Musa quem fez o 3-0 a passe da Rafa. O Famalicão já tinha desistido, mas, tal como no desafio da Taça de Portugal, voltou a deixar na Luz a imagem de uma equipa que sabe e quer jogar. Tal como nessa altura, porém, o Benfica ganhou bem. E vamos então à fotografia tática da partida. Uma partida que opôs duas equipas com esquemas táticos muito semelhantes, ambas dispostas em 4-2-3-1, com laterais subidos, apoiantes do avançado a jogarem fundamentalmente por dentro e um par de médios a marcar o duelo a meio campo. Ora, no caso do Benfica, manteve Roger Schmidt 9 dos 11 jogadores que tinham jogado contra o AVS no jogo da Taça da Liga, mas fazendo a comparação mais direta com a partida do
do campeonato contra o Sporting Clube Braga, que o Benfica ganhou por 1-0 na última jornada, houve 3 alterações. Otamendi, castigado, cedeu lugar no centro da defesa a Tomás Araújo. Di Maria, de férias ainda na Argentina, abdicou da posição em favor de Tiago Gouveia. E na frente, o magoado Tengsted cedeu também o lugar de ponta de lança a Artur Cabral. Assim sendo, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin nas redes, Orsnes mais uma vez como lateral direito, Morato ainda como lateral esquerdo e dupla de centrais formada por Tomás Araújo e António Silva. Depois, par de médios formado por João Neves e Coxo, quase sempre a jogarem com os dois centrais em momento de início da organização, à altura em que os dois laterais subiam no campo. Isto porquê? Porque era a eles que competia dar largura à equipa, uma vez que João Mário, a jogar a partir da meia-direita, Tiago Gouveia, a partir da meia-esquerda, e Rafa, no centro, jogavam sempre muito por dentro, no apoio ao ponta de lança, que era hoje Artur Cabral. Quanto ao Famalicão, fez João Pedro Sousa apenas uma alteração relativamente à partida que fez contra o Estoril na última jornada da Liga, e que foi marcada por um empate a 1-1. Foi a saída de Justin Dias, o defesa central neerlandês, que cedeu o lugar ao regressado Otávio, tendo este já cumprido o castigo federativo que tinha que cumprir. Assim sendo, também em 4-2-3-1, também com os laterais encarregues de dar largura, também com os apoiantes do ponta de lança a jogarem fundamentalmente por dentro, quase um decalque do esquema tático do Benfica, o Famalicão apareceu com Luís Júnior na baliza, Natan era o lateral direito, Francisco Moura o lateral esquerdo, Mihai e Otávio a dupla de centrais, com Yusuf e Topic a jogarem no meio-campo. Depois, mais à frente, Teo Fonseca partia da meia-direita, Chiquinho do lado esquerdo, Gustavo Sá era o médio mais ofensivo no apoio a Cádiz. Curiosamente, tanto uma equipa como a outra atacavam em 4-2-3-1, defendiam em 4-4-2. No caso do Benfica, com Rafa perto de Artur Cabral, no caso do Famalicão, com Gustavo Sá perto de Yonder Cádiz. Era assim que se dispunham as equipas. As alterações começaram a ser feitas na segunda parte. O primeiro a mexer foi mesmo João Pedro Sousa, logo com uma tripla alteração ao minuto 65. Trocou o lateral direito, Natan, por Aguirre Gaviria. Trocou ainda os dois extremos. Chiquinho cedeu a vez a Afonso Rodrigues e a Teo Fonseca a Dobre. Manteve a equipa, no entanto, no mesmo sistema, no mesmo 4-2-3-1. Mais à frente, ao minuto 81, João Pedro Sousa trocou então Gustavo Sá, que estava a ser o jogador mais criativo da zona de meio campo, fundamental na forma como a equipa era capaz de ligar os setores, uma vez que os dois médios eram fundamentalmente jogadores de grande correria, de grande cavalgada. Gustavo Sá era o mais cerebral dos três médios, saiu nessa altura para a entrada de Pablo. O resultado estava ainda em 1-0 e a ideia do treinador do Famalicão era colocar um segundo ponta de lança, Pablo, próximo de Yonder Cádiz, para passar a jogar mais em 4-4-2, de forma a forçar a possibilidade do empate. Sucede que 4 minutos depois o Benfica fez o 2-0 e o Famalicão acabou por perder as hipóteses que tinha de discutir a partida. Ainda antes do final, a 2 minutos do fim, com 2-0 no marcador, o Famalicão trocou então Zaidu Yusuf, um dos seus médios, por Gustavo Assunção, que apareceu a jogar também ao lado de Topic na zona do meio campo. E o Benfica? Bom, o Benfica mexeu pela primeira vez ao minuto 70, também com uma tripla alteração, a saída de Tiago Gouveia para a entrada de Gonçalo Guedes, a saída de Coxo para a entrada de Florentino, médio um bocadinho mais conservador na posse, e a saída de Artur Cabral para a entrada de Musa. Não mudou nada do ponto de vista tático, manteve o 4-2-3-1, mas acabou por ter um meio-campo um bocadinho mais conservador em posse, lá está, porque Florentino não arrisca tanto como Coxo. Depois, ao minuto 73, por lesão de Orsnes, que assim falhou os primeiros minutos nesta liga, não tinha ainda saído um minuto sequer da equipa nos jogos do campeonato. O norueguês, que estava a jogar como lateral direito, foi substituído pelo checo Jurasek. Ora, isto motivou que toda a defesa do Benfica se inclinasse para a direita. Tomás Araújo, que era central direito, passou a ser lateral direito. António Silva, que era central esquerdo, passou a ser central direito. E Morato, que era lateral esquerdo, passou a ser central esquerdo. Isto para que
que Jurasek entrasse para lateral esquerdo. O Benfica manteve um central a jogar como lateral. Se no início era Morato à esquerda, aqui passou a ser Tomás Araújo à direita, e um lateral de rotina mesmo, que é o caso de Jurasek, só que desta vez, se antes era Orsnes que o fazia do lado direito, agora era Jurasek que o fazia do lado esquerdo. Finalmente, ao minuto 88, a última alteração, a troca de Tomás Araújo por Gustavo Marques, que se estreou na equipa principal do Benfica, ele que também é central, a jogar adaptado à lateral direita. Os dois elementos de rendimento mais contínuo na partida foram mesmo os dois guarda-redes. Tanto o Luís Júnior como o Trubin acabaram por assinar um punhado de boas intervenções. O ucraniano do Benfica conseguiu manter a baliza a zeros e foi muito importante naquele período em que o Famalicão cresceu e ameaçou chegar ao empate. Quanto ao brasileiro do Famalicão, acabou por se opor também com a qualidade a algumas iniciativas do Benfica, mas isso não impediu que os encarnados fizessem 3 golos. Mas, ainda assim, não é neles que recai a minha escolha para herói do jogo. Houve boas exibições no Famalicão. Francisco Moura, sobretudo a atacar, mostrou qualidade. Chiquinho também teve algumas iniciativas interessantes. Parece-me que os dois médios, apesar do excesso de espaço que o treinador os encarrega de ocupar, acabaram por conseguir levar a equipa para a frente naquele período em que o bloco se juntou mais, o que implicou também necessariamente que a defesa subisse mais também. Mas parece-me que o melhor dos famalicenses foi mesmo, do meu ponto de vista, Gustavo Sá, pela qualidade que ele mostrou sempre a ligar os setores, pela criatividade que meteu na zona do meio-campo. Ainda assim, o herói do jogo estava do outro lado. Quanto ao Benfica, bom, além de Trubin, que já referi, há a nota para o primeiro gol de Artur Cabral. Teve uma finalização boa, podia ter feito mais um gol, não tivesse perdido um remate que saiu ao lado ou não tivesse Luís Júnior impedido com o corpo um outro remate de atingir a baliza. João Neves, sempre muito importante, a ganhar duelos, a ganhar divididas, a meter mudanças de velocidade, a acelerar o jogo através do passe vertical. Foi sempre importante no meio-campo do Benfica. Parece-me que caiu um pouco no segundo tempo, tal como Coxo. Esse então caiu a pique, depois de uma primeira parte muito interessante. Na segunda parte acabou por assinar algumas perdas de bola. João Mário bem, sobretudo na primeira parte também, na forma como conseguiu ligar a equipa, mas quer-me parecer que o herói da partida tem que ser, obviamente, Rafa. É certo que perdeu um golo cantado logo a abrir, mas nem seria Rafa se o não fizesse. De qualquer maneira, depois faz um bom golo e é ele que faz o passe para as outras duas ocasiões que o Benfica transformou em golos. Portanto, um golo, 2 assistências, é Rafa, o herói do jogo. A arbitragem de André Narciso fica penalizada por um erro que acaba por ter influência no decorrer do jogo. Aconteceu ao minuto 60, quando deixou de marcar uma grande penalidade de Tomás Araújo sobre Chiquinho. Chiquinho ia isolado para a baliza do Benfica e é nesse momento que Tomás Araújo não só o empurra pelas costas, como lhe toca no calcanhar, provocando o seu desequilíbrio, prejudicando a forma como o atacante do Famalicão acabou por fazer a finalização, que acabou por ser defendida por Trubin. Ora, o que isto significa é que ficou, de facto, uma grande penalidade por marcar a favor do Famalicão, com o resultado em 1-0. Antes disso, tinha estado bem André Narciso, ao não assinalar grande penalidade a favor do Benfica, ao minuto 14, quando a bola, de facto, é jogada com a mão por Natan dentro da área do Famalicão. Sucede que esse toque com o braço esquerdo acaba por ocorrer na sequência de um desvio no joelho do jogador. A bola vem em trajetória ascensional após um ressalto inesperado e, portanto, não é penalizável com a marcação de falta e de grande penalidade. De resto, a arbitragem de André Narciso até estava a ser boa, quase sempre com propensão para deixar jogar, e teve um momento que a mim me deu particular gozo, foi ao minuto 57, quando o Zaidu fez aquilo que muitos jogadores no campeonato português fazem, que foi, encarou a sua própria linha de fundo, esperou pela chegada do adversário enquanto
protegia a bola e assim que o adversário chega, deixou-se cair para tentar ganhar uma falta. Como essa falta não tinha existido, André Narciso acabou por marcar falta sim, mas contra o Famalicão, porque no movimento em que cai, Zaidu acaba por fazer bola presa e, portanto, ocorreu ali um livre indireto contra o Famalicão. Mais vezes os árbitros fizessem isto e menos vezes os jogadores tentariam ganhar estas faltas que tanto penalizam o futebol que se vai vendo. Portanto, arbitragem quase sempre correta, bem na avaliação dos foras de jogo, bem na amostragem de cartões amarelos, ainda que possa ter ficado um por mostrar a Orsnes ao minuto 49 por cortar com a mão uma tentativa de contra-ataque do Famalicão, mas seriamente penalizada pelo penalti não assinalado contra o Benfica por falta de Tomás Araújo sobre Chiquinho ao minuto 60. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube do Porto 1, Grupo Desportivo de Chaves 0. Foi um gol de João Mário numa belíssima finalização de pé esquerdo que permitiu ao Futebol Clube do Porto bater o último classificado da tabela, o Grupo Desportivo de Chaves, após um jogo globalmente muito pobre, em que uns não conseguiam transformar a supremacia territorial em ocasiões de perigo e os outros nem sequer procuravam jogar, acomodados a um bloco baixo que ia conseguindo manter o 0-0 em função da desinspiração alheia. Só depois do golo portista, ao minuto 58, é que o jogo abriu. É verdade que o Futebol Clube do Porto podia, nessa altura, ter ampliado a vantagem, mas também os transmontanos podiam ter chegado ao golo do empate, numa bola de Benny ao poste, com Diogo Costa batido, e no remate de Jô, que o guardião da casa defendeu com categoria. Feitas as contas, o Futebol Clube do Porto acabou com 19 remates contra 6 do adversário, mas um índice de golos esperados de apenas 1,3, a provar que muitos desses tiros foram precipitados ou desferidos em situação pouco favorável. A primeira parte, na qual os Dragões surgiram com Taremi mais aberto na esquerda, a fazer o habitual papel de Galeno, de uma forma que explicarei melhor quando fizer aqui a fotografia tática do jogo, foi muito fraca. A equipa de Sérgio Conceição só enquadrou o primeiro remate na baliza ao minuto 36, por PP. E foi só depois de, numa raríssima subida até a área de Diogo Costa, Héctor Hernández ter desviado sobre a barra um cruzamento de Kelechi, que os Dragões criaram alguma sensação de perigo. Sucedeu mesmo em cima do apito para acabar a primeira parte. João Mário soltou-se na direita e colocou a bola na área, à frente de PP, cujo remate bateu Rodrigo, mas não o lateral João Correia, que salvou sobre a linha. O Futebol Clube do Porto continuou pelo segundo tempo a ser vítima de uma definição sofrível, mais até do último passe do que do remate, mas na ocasião em que emendou esse detalhe, marcou. Tony Martínez baixou bem para jogar em apoio. A bola passou por Alain Varela e chegou a PP, que viu também bem a chegada de João Mário na direita. O lateral recebeu de pé direito e chutou com o esquerdo, fazendo a bola entrar mesmo junto ao poste mais distante. Foi um belíssimo golo do lateral do Futebol Clube do Porto. Estava feito o mais difícil, que a perder o Chaves teria de desmontar aquele bloco baixo, aquele mini autocarro, e o espaço inevitavelmente ia aparecer. Conceição deu então mais repentismo à sua equipa, fazendo entrar o filho Francisco e Galeno, e as ocasiões começaram a aparecer. André Franco e Francisco Conceição estiveram à beira do 2-0 ao minuto 68. PP também, mas permitiu a defesa a Rodrigo aos 70 minutos. Só que, não marcando o Porto, o Chaves começou a acreditar. Moreno meteu gente de ataque em campo, soltou Rúben Ribeiro pelo meio e a equipa passou a ser capaz de criar. Foi dos pés do veterano criativo que, aos 81 minutos, saíram primeiro o desequilíbrio e depois o cruzamento que Benny, de cabeça, mandou ao poste. E antes do final, após arrancada de Bruno Langa na esquerda, Jô ainda forçou Diogo Costa a uma grande defesa. O jogo chegava ao final, com 1-0, e os 3 pontos para um Futebol Clube do Porto que continua a ser capaz de pontuar, mesmo nas noites em que fica muito aquém do exigível. Foi o caso hoje. Sérgio Conceição tinha prometido uma série de nuances táticas para esta partida, já a contar com o período em que não vai ter Mehdi Taremi, que vai partir para disputar a Taça da Ásia com a seleção do Irão. E a verdade é que elas apareceram em campo. O Porto mostrou duas caras, uma na primeira parte, com Taremi encostado à esquerda, a fazer quase o papel que Galeno habitualmente faz na equipa, e depois, numa segunda parte, já muito mais próximo do 4-3-3, quando o iraniano saiu, e ele foi dos primeiros a sair ao minuto 61. Mas já lá vamos.
explicar isso tudo, primeiro vamos olhar para os 11 iniciais de Futebol Clube Porto e Grupo Desportivo de Chaves. O Futebol Clube Porto manteve apenas 4 jogadores da equipa que tinha ganho por 2-1 ao Leixões, em partida da Taça da Liga. Foram eles João Mário, Zé Pedro, Fábio Cardoso e André Franco, mas a melhor comparação a fazer é, naturalmente, com a última partida da Liga, a derrota por 2-0 contra o Sporting em Alvalade. E em relação a esse jogo, Conceição mudou 4 homens. Pepe, que está castigado, cedeu o lugar a Fábio Cardoso. Zaidu desapareceu da lateral esquerda e deu espaço a Wendel, que surgiu nessa posição precisamente. Galeno não jogou, tal como não jogou de início também Evanilson. Ambos entraram depois na segunda parte, mas não estiveram no 11, aparecendo de início André Franco e Tony Martínez. E isto valeu que o Futebol Clube Porto tenha aparecido aparentemente no seu habitual 4-4-2, mas com nuances muito interessantes. Ora, vamos lá ver. Diogo Costa foi o guarda-redes, depois a largura era dada à equipa pelos 2 laterais, de início, João Mário à direita, o Wendel do lado esquerdo, os 2 centrais eram Zé Pedro e Fábio Cardoso, e a dupla de médios formada por Alain Varela e Stefano Eustáquio. Até aqui, nada de novo. As novidades começavam mais à frente. É que André Franco e PP partiam do corredor central em diagonais para explorarem às vezes as laterais, mas o espaço predileto de intervenção deles era o corredor central. Porquê? Porque Taremi surgia mais aberto no lado esquerdo, embora na meia esquerda, porque a largura, lá está, era dada pelo lateral, e Tony Martínez, embora partindo também da posição de ponta de lança, aparecia muitas vezes na meia direita. O que é que isto veio provocar? Um Futebol Clube Porto em que os 2 avançados eram praticamente os 2 médios. PP e André Franco eram quem surgia mais próximo da entrada da área e muitas vezes deixando os centrais adversários sem ninguém a quem marcar, porque lá está, Taremi caía na esquerda e Tony Martínez caía na direita. Depois, na segunda parte, seria diferente. Mas já lá vamos. Primeiro há que explicar ainda como é que apareceu o Grupo Desportivo de Chaves, que mudou taticamente e abdicou do habitual 3-4-3 para aparecer num sistema defensivo que era uma espécie de 4-5-1, embora com muitas nuances. Fez Moreno várias alterações relativamente à última partida, a derrota por 3-1 contra o Casa Pia. Não estiveram Stephen Vitória e Igor Nogueira, 2 centrais, Jô, o avançado, e Beni, um médio-ala, tendo aparecido no 11 o Rúben Ribeiro, o Leandro Sanca, o Sandro Cruz e a surpresa que foi a inclusão de Mourim no meio-campo. Ora, isto deu um Grupo Desportivo de Chaves organizado, já o disse, no tal 4-5-1 ou 4-1-4-1, com bloco muito baixo, a tapar quase sempre a sua área e, ainda por cima, com a inclusão de um médio entre os centrais, em momento defensivo, e de um médio-ala também no lado esquerdo, a fazer quase que de lateral, permitindo que o lateral funcionasse quase como que terceiro central ou quarto central, quando lá estava Guima. Bom, isto era assim. Rodrigo foi o guarda-redes, depois o lateral direito João Correia, dupla de centrais formada por Bruno Rodrigues e Sandro Cruz, sendo Bruno Langa o lateral esquerdo. O médio mais defensivo era Guima, tinha à sua frente Mourim sobre a meia direita e Kelechi sobre a meia esquerda. Leandro Sanca partia da posição de extremo direito, Rúben Ribeiro de extremo esquerdo e o ponta de lança era Héctor Hernández. Acontece que, defensivamente, o Grupo Desportivo de Chaves se acautelava, da forma que também vou passar a explicar. Muitas vezes Guima, que era o médio mais defensivo, baixava para ocupar o espaço entre os centrais, funcionando quase como que terceiro central, ali entre Bruno Rodrigues e Sandro Cruz, e acontece também que Rúben Ribeiro, o médio ala esquerdo, ou extremo esquerdo, baixava muitas vezes para ser uma espécie de lateral esquerdo, permitindo que Sandro Cruz defendesse também mais dentro. Isto quer dizer que este 4-1-4-1 dos Chaves, muitas vezes, quando a equipa era forçada a defender mais perto da sua baliza, acabava por fazê-lo com uma linha de 6 atrás. João Correia, Bruno Rodrigues, Guima, Sandro Cruz, Bruno Langa e Rúben Ribeiro. Ora, as alterações, o primeiro a mexer foi o Futebol Clube Porto, ao minuto 61, logo a seguir ao golo. Os jogadores já estavam prontos para entrar no momento em que João Mário fez o 1-0, o único golo da partida, mas acabou Sérgio Conceição por retardar as substituições porque percebeu que a equipa estava por cima nessa altura e estava a forçar o andamento e prestes a chegar ao golo. Ora, ao minuto 61, então, saíram Taremi,
Varela e Tony Martínez para as entradas de Galeno, Francisco Conceição e Evanilson. O que é que isto gerou? A transformação do 4-4-2 num 4-3-3 quase puro. Eu digo quase puro porque havia ali também uma pequena nuance. Funcionava assim. O médio mais defensivo era Stefano Eustáquio e ele tinha à sua frente André Franco e PP. Francisco Conceição abriu no corredor direito e Galeno abriu no corredor esquerdo, estando então Evanilson a funcionar como ponta de lança. Ora, como já tinha dois extremos pronunciados, o Futebol Clube do Porto passou a mandar os seus laterais, em vez de atacarem por fora, atacarem por dentro. E então, sobretudo, o Wendel apareceu muitas vezes a juntar-se a Stefano Eustáquio, como segundo médio em momento de organização. Ao minuto 80, o Wendel saiu para a entrada de João Mendes, mas sem alterações do ponto de vista tático, porque João Mendes foi colocar-se também como lateral esquerdo, e ao minuto 87, João Mário cedeu a sua posição na equipa a Gruites. Gruites foi juntar-se a Stefano Eustáquio, ou foi funcionar como médio mais defensivo do triângulo do Futebol Clube do Porto, permitindo que Stefano Eustáquio e André Franco jogassem depois um pouquinho mais à frente, sendo que PP passou nessa altura a ser o lateral direito da equipa do Futebol Clube do Porto. E o Chaves? Bom, o Chaves mexeu ao minuto 62, também já quando estava a perder, trocando Héctor Hernández por Jô, troca de ponta de lança por ponta de lança, e Kelechi por Benny, um médio mais ofensivo. Benny foi colocar-se como extremo esquerdo, o Chaves transformou o seu 4-1-4-1 num 4-3-3, a partir desse momento, com Benny a atacar pela esquerda, Leandro Sanca a atacar pela direita, Jô era o ponta de lança e o meio-campo passava a ter Guima atrás de uma dupla, então formada por Mourim e por Rúben Ribeiro, que era o tal criativo que apareceu então a jogar mais por dentro. Depois, ao minuto 70, Mourim cedeu a sua vaga a Cafu Fit, o que permitiu também que Guima se adiantasse, e a equipa passou a ter no triângulo do meio-campo Cafu Fit atrás de Rúben Ribeiro mais sobre a direita e a Guima mais sobre a meia esquerda, e ao mesmo tempo a Leandro Sanca cedeu também a posição de extremo direito a Paulo Vítor. Por fim, ao minuto 79, troca de lateral direito com a saída de João Correia para a entrada de Carraça. Mas o Chaves, que começou naquele 4-1-4-1, às vezes com linha de 6 atrás e bloco muito baixo, acabou num 4-3-3, a meter gente muito ofensiva e à procura do empate. Não é nada fácil encontrar heróis num jogo que foi globalmente tão fraco como foi este Futebol Clube do Porto, Grupo Desportivo de Chaves. Comecemos por olhar para a equipa visitante. Não esteve mal o guarda-redes Rodrigo. João Correia foi sempre uma boa alternativa, tanto a defender como a atacar, pelo corredor direito. Guima fez uma exibição esforçada na zona do meio-campo. Rúben Ribeiro melhorou bastante quando trocou a ala esquerda e aquela dupla tarefa de lateral esquerdo, médio ala esquerdo, por uma posição como médio mais central, e foram eles os melhores da equipa do Grupo Desportivo de Chaves. Do outro lado, do lado do Futebol Clube do Porto, é claro que Diogo Costa se destacou, fez uma grande defesa mesmo a finalizar a partida, evitando aquele que podia ter sido o gol do empate. PP teve algumas boas iniciativas, quase sempre pelo corredor central, embora falhasse depois na definição dos lances, da mesma forma que João Mário me parece ter sido ainda assim o mais imponente dos jogadores do Futebol Clube do Porto, embora tenha sido também ele a fracassar no momento em que Benny se soltou nas suas costas para fazer o cabeceamento que acertou no poste da baliza do Futebol Clube do Porto. É, portanto, muito difícil encontrar um herói para esta partida, mas ainda assim parece-me que aquele que teve mais detalhes interessantes terá sido PP. Não fica fácil para um árbitro apitar uma partida em que se pedem nem mais nem menos do que 6 penaltis. Foi isso que aconteceu neste Futebol Clube do Porto, Grupo Desportivo de Chaves de hoje, apitado com muitas dificuldades e nem sempre bem
por Gustavo Correia. Mas vamos olhar para os casos lance a lance para perceber o que é que se passou. Ao minuto 34, não há grande penalidade de Guima sobre André Franco. O médio do Chaves não chega sequer a tocar no médio do Flóculo Porto no momento em que este se preparava para armar o remate. Ao minuto 36, também não há grande penalidade de Bruno Langa sobre Zé Pedro. Há um cruzamento para a área, Langa chega primeiro à bola, cabeceia e Zé Pedro chega mais tarde e acaba por colidir com o defesa esquerdo do Grupo Desportivo de Chaves. Não me pareceu também, de qualquer modo, que houvesse falta do jogador do Flóculo Porto, conforme foi assinalada por Gustavo Correia. Minuto 41, não há também penalti de Sandro Cruz sobre Tony Martínez. Esteve bem aqui Gustavo Correia, ao mostrar inclusive cartão amarelo a Tony Martínez por simulação, porque o avançado espanhol do Flóculo Porto se deixou cair bem antes de haver sequer contacto com o defesa central do Grupo Desportivo de Chaves. E passamos para a segunda parte, para mais 3 casos de pedido de grande penalidade. Ao minuto 76, assiste razão ao Flóculo Porto quando pede uma grande penalidade de Langa sobre Fábio Cardoso. O livre foi na marcação de um livre, a bola vai para a área e Fábio Cardoso, quando vai para se fazer ao cabeceamento, quando vai para se fazer à bola, acaba por ser empurrado antes de lá chegar por Bruno Langa, seria motivo para a marcação de grande penalidade a favor do Flóculo Porto. Depois, ao minuto 89, não há grande penalidade, mais uma vez, de Bruno Langa sobre Fábio Cardoso, sobre Francisco Conceição, perdão, isto é o problema das iniciais. Langa corta a bola e depois o choque acaba por ser inevitável. São 2 corpos em movimento contrário, portanto não há qualquer falta. E, por fim, ao minuto 90 mais 8, acaba por haver também uma grande penalidade não assinalada, esta a favor do Grupo Desportivo de Chaves, por falta de Gruites sobre Sandro Cruz. Foi o último lance da partida e dele não haveria também, com certeza, remissão. Não foram estes 2 os únicos erros de Gustavo Correia, cometeu mais alguns. Faltou, por exemplo, um cartão amarelo a Guima por acertar em João Mário. Podia perfeitamente ter mostrado um segundo cartão amarelo a Rúben Ribeiro ao minuto 29, quando este mandou a bola contra André Franco, mas já sabem o que eu penso. Quando se trata de um segundo cartão amarelo e da expulsão, eu acho que têm que ser ofensas verdadeiramente graves. Aquilo que aconteceu ali foi uma falta de respeito. O Rúben Ribeiro, que já tinha amarelo, no momento em que perde uma bola, depois acaba por mandá-la com a mão, contra o adversário. Foi uma situação desrespeitosa, mas podia, pela lei, de facto, ter visto o segundo cartão amarelo, mas eu, quando se trata de expulsão, sou sempre um bocadinho mais renitente. Por fim, ainda um erro que demonstra até alguma falta de categoria. Ao minuto 50, quando Gustavo Correia interrompeu a partida para mostrar cartão amarelo a Bruno Rodrigues por derrubar PP, mas dessa forma beneficiou o infrator porque Taremi já ia para a área em boa situação, em situação para criar perigo para a baliza do Grupo Desportivo de Chaves. Portanto, há alguns erros, arbitragem globalmente fraca de Gustavo Correia neste Flóculo Porto, Grupo Desportivo de Chaves. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Casa Pia 1, Sporting Clube Braga 3. Num jogo que, até aí, praticamente não tinha tido balizas, não é de estranhar que o primeiro golo, aos 51 minutos, tenha sido marcado pelo pequeno João Moutinho, de cabeça e de fora da área. Essa invulgaridade é a melhor forma de explicar a importante vitória que o Sporting Clube Braga construiu sobre o Casa Pia, em Rio Maior, sempre à custa da sua eficácia nas bolas paradas, sobretudo depois da entrada de Zalazar, que vingou hoje a infelicidade que tinha tido contra o Benfica na jornada anterior do campeonato. Na primeira parte, marcada pelo encaixe perfeito do 4-4-2 do Casa Pia no 4-2-3-1 do Braga, pela capacidade dos 2 médios-ala de Pedro Moreira para encaixarem nos laterais de Artur Jorge e pela dificuldade de Ricardo Horta e Pizzi ligarem jogo dentro do bloco oposto, os golos não foram mais do que uma miragem. As duas equipas chegaram ao intervalo com 3 remates cada uma, apenas, e um índice de golos esperados de 0,1 para cada lado. E as sensações de maior perigo até tinham vindo de lances em que Clayton baixou para lançar o outro ponta de lança da casa, Felipe Cardoso, sempre incapaz, no entanto, de tirar partido das situações. O gol inaugural foi, pois, a improbabilidade estatística perfeita. Canto para a área do Casa Pia, afasta a defesa, a bola cai fora da área onde João Moutinho devolve de cabeça para que alguém lhe desse o caminho da baliza.
Sucede que ninguém lhe tocou mais, apesar da ameaça de Niakate ter iludido Ricardo Batista, e a insistência transformou-se assim em remate com um XG, imaginem, de 0,01. Foi o golo, que era o que importa. E foi o suficiente para pôr o Braga na frente, num jogo em que o seu ataque vivia, em exclusividade até aí, da velocidade de Bruma. Com o golo, o jogo abriu. Bruma forçou Ricardo Batista a uma boa defesa, ao minuto 66, mas quem chegou ao empate foi o Casa Pia, em penalti sofrido e convertido por Cleiton. O Braga tinha já mexido, colocando o Abel Ruiz perto de Banza, na frente, o que lhe aumentava o potencial de resposta a bolas aéreas na área. E trocou ainda André Horta por Zalazar, o que também melhorava a capacidade de as meter lá. E o Uruguai foi a chave para acabar com o jogo. Primeiro, Zalazar marcou um livre que Banza, de cabeça, aproveitou para desempatar 3 minutos após o gol de Cleiton. E depois bateu ele próprio, de forma direta, um outro livre para o terceiro gol braguista. Pelo meio, a insistência individual, Bruma ainda acertou no poste da baliza casapiana, na que foi a mais flagrante de todas as oportunidades da equipa minhota. O Sporting Clube Braga acabou com o dobro dos remates, 11-6, e ganhou com justiça, mas voltou a fazer mais golos do que aqueles que a sua criação justificava, como se percebe da diferença no XG final. 1,2 do Braga contra 1 do Casa Pia. Vamos então à fotografia tática deste encaixe quase perfeito entre o 4-4-2 do Casa Pia e o 4-2-3-1 do Sporting Clube Braga. No caso do Casa Pia, a equipa atuou exatamente com os mesmos 11 homens que tinham jogado na vitória por 3-1 em Chaves na última jornada da Liga, a primeira em que o Casa Pia trocou o 3-4-3, que era habitual com Filipe Martins, pelo 4-4-2 de Pedro Moreira. Ora, muito bem, são eles, quem? Ricardo Batista na baliza, depois a linha defensiva de 4 homens, com Larrazábal como lateral direito, Leonardo Lelo como lateral esquerdo e João Nunes e Zobotites como centrais. 4 homens também no meio-campo, Neto e Benny Mukandi, os dois médios centro, Tiago Dias a partir da direita e Yuki Soma a partir da esquerda, e na frente Felipe Cardoso e Cleiton, numa dupla de pontas de lança muito físicos, que vão baixando à vez para tentar ligar o jogo entre linhas e tentar lançar os companheiros. Melhor Cleiton nas duas situações, tanto a baixar para lançar Felipe Cardoso, como depois também na possibilidade de ganhar espaço para finalizar. Ora, do outro lado, o Sporting Clube Braga fez 2 alterações em relação ao 11 que tinha ganho por 3-1 na Madeira ao Nacional, em jogo da Taça da Liga, que foram as trocas do guarda-redes Ornichek, que joga apenas nas taças, por Mateus, e ainda do defesa central José Fonte por Serdar Sachi, que voltou a aparecer hoje na equipa. Em relação ao 11 que tinha defrontado o Benfica e perdido na última jornada da Liga, foram 3 as alterações. José Fonte, castigado, cedeu a vaga a Niakate. Zalazar, que não fez o melhor dos jogos contra o Benfica, cedeu também o lugar a André Horta, que já tinha sido, aliás, titular contra o Nacional. E Álvaro de Jaló desapareceu das escolhas para aparecer Pizzi na equipa. Isto deu que o 4-2-3-1 do Braga apareceu hoje com Mateus Magalhães na baliza, Víctor Gomes e Borja como laterais, Serdar era o central da direita, Niakate o central da esquerda, dupla de médios alternando um jogador mais seguro, no caso João Moutinho, com um jogador mais lançador, no caso André Horta, e depois na frente Bruma aberto na esquerda, Banza era o ponta de lança e Ricardo Horta e Pizzi partiam à partida, Pizzi da direita, Ricardo Horta do espaço central, mas iam também muitas vezes permutando posições para tentar confundir as marcações da equipa adversária. Ora, o que é que acontecia depois para haver o tal encaixe? Bom, o Casa Pia tentava sair baixo para atrair a pressão da equipa do Sporting Clube Braga e depois, geralmente, verticalizava muito o jogo, ou saía pelas laterais, ou verticalizava muito o jogo em direção aos tais 2 pontas de lança, fortes fisicamente e bons para receber bolas longas. Isto era a forma como o Casa Pia atacava. Nessa altura, projetava os laterais, Larrazábal e Lelo, e fazendo com que os dois médios-ala entrassem para jogar muito dentro. Tanto Tiago Dias como Soma apareciam geralmente nas costas do ponta de lança que avançava mais. Defensivamente, a equipa começava
em 4-4-2, mas depois tanto Tiago Dias como Yuki Soma seguiam os dois laterais da equipa do Braga. Isto é, se o Braga metia Víctor Gomes ou Borja muito na frente, era normal que Tiago Dias e Yuki Soma aparecessem por fora dos laterais, muitas vezes fazendo com que o Casa Pia chegasse a ter uma linha de 5 ou até às vezes, episodicamente, de 6 mais atrás. Quanto ao Braga, o esquema era o habitual, com a saída a 4, feita através dos dois centrais e dos dois médios. João Moutinho a baixar mais vezes para assumir o jogo. André Horta passou um pouco ao lado do jogo de hoje. A equipa melhorou com a troca de André Horta por Zalazar. E depois também a largura geralmente era dada pelos laterais. Víctor Gomes e Borja, que iam sempre à procura de espaço na frente, o que permitia também a Pizzi e a Bruma aparecerem mais por dentro e mais próximos de Ricardo Horta e de Simone Banza. Defensivamente, a equipa baixava para o 4-4-2, com Ricardo Horta ao lado de Banza na primeira zona de pressão, baixando Pizzi para a ala direito e Bruma para a ala esquerda. Vamos então às trocas. O primeiro a mexer foi o Braga. Minuto 58, quando André Horta saiu para dar entrada a Zalazar, trocou um médio lançador por outro, e Pizzi foi também substituído por Abel Ruiz, o que fez com que Ricardo Horta passasse para a direita do ataque, com Abel Ruiz mais próximo de Simone Banza na frente. A equipa aqui ganhou poder aéreo e capacidade para se impor em bolas cruzadas para a área. Ao minuto 69, quem mexeu foi o Casa Pia, trocando Tiago Dias por Jajá e Yuki Soma por Pablo Roberto, sendo que Pablo Roberto, no início, apareceu a jogar pela direita e não numa posição central, que é praticamente quase sempre a dele. Já foi para o corredor esquerdo, mas mais uma vez os dois médios-ala da equipa do Casa Pia o que faziam era quase sempre jogar muito por dentro. O Casa Pia estava nessa altura a perder por 1-0 e, portanto, a principal preocupação do treinador era permitir que os dois médios-ala aparecessem mais próximo dos pontas de lança para criar desequilíbrios. Veio depois o golo do empate, mas também o 2-1 para o Sporting Clube Braga. E foi aí que os dois treinadores voltaram a mexer, a ganhar. Arturo Jorge resolveu precaver o meio-campo, trocando Banza por Vítor Carvalho, o que fez com que Zalazar avançasse no campo. A partir daí, Abel Ruiz foi o ponta de lança, Zalazar apareceu nas suas costas, com Ricardo Horta de um dos lados, Bruma do outro, e uma dupla de médios mais conservadora, com Vítor Carvalho e João Moutinho. Ao mesmo tempo, foi a vez do Casa Pia trocar Filipe Cardoso por Fernando Andrade, que foi jogar também como ponta de lança, embora seja um jogador de características diferentes. Só voltaram a mexer as duas equipas já em cima do minuto 90, com o 3-1 e o jogo praticamente resolvido. No caso do Braga, a troca de Bruma por Rony Lopes, o que Rony Lopes foi colocar-se à direita do ataque, derivando Ricardo Horta para o lado esquerdo, e no caso do Casa Pia, a troca de Neto por Telasco. Telasco foi jogar para a direita, o que permitiu que Pablo Roberto derivasse para o meio-campo, onde passou a formar dupla, ainda que avançando mais, com Benny Mukandi. A equipa do Casa Pia foi sendo capaz de equilibrar o jogo contra este Sporting Clube Braga muito à base do labor dos seus médios-ala. Tiago Dias e Yuki Soma foram mais fortes no plano defensivo do que ofensivo. Foram eles que bloquearam muitas vezes a intervenção dos laterais do adversário, mas ofensivamente pouco acrescentaram e a equipa melhorou, não tanto com Jajá, mas sobretudo com Pablo Roberto, que veio dar outra acutilância à zona de meio-campo. Bem também no meio-campo do Casa Pia, Benny Mukandi, mais seguro, apesar de arriscar mais no transporte do que Ângelo Neto. De resto, a linha defensiva esteve bem, não tanto o guarda-redes, que acabou Ricardo Batista por ser culpado, pelo menos em 2 lances que deram um golo para a equipa do Braga. O primeiro, em que se deixou iludir pela presença de Niakate, e o terceiro, o livre direto, que me pareceu que tinha defesa, e na frente melhor Cleiton do que Filipe Cardoso. Quanto ao Sporting Clube Braga, retirados do jogo Víctor Gomes e Borja, porque, lá está, sempre bloqueados pela presença de Tiago Dias e de Yuki Soma. Os centrais
Tiveram dificuldades, mais Serdar do que Niakate, com as movimentações de Cleiton e Filipe Cardoso, mas é verdade que o Braga estava a apostar no encaixe 2-2 ali atrás, dois centrais contra dois pontas de lança, e isso nem sempre é fácil. Não esteve particularmente feliz o André Horta, pouco em jogo, mais em jogo o João Moutinho, da mesma forma que Ricardo Horta e Pizzi não apareceram com a qualidade a que nos habituaram. Bruma estava a ser o melhor jogador do Braga até à entrada de Zalazar, que, no entanto, veio resolver a partida, marcando um livre para Banza fazer de cabeça o 2-1 e fazendo ele próprio também de livre o 3-1. Foi, portanto, Zalazar o herói deste Casa Pia Sporting Clube Braga. O árbitro Tiago Martins teve uma condução de jogo tranquila. Mostrou o primeiro cartão amarelo da partida depois do jogo acabar ao Casapiano Benny Mukandi por protestos já após o apito final. De resto, a única nota mais interessante da arbitragem de Tiago Martins na partida de hoje teve que ver com o primeiro golo do Sporting Clube Braga. Olhando para as câmaras televisivas, pareceu sempre evidente que Niakate estava em posição de fora de jogo. Foi a ideia que ficou no momento em que João Moutinho devolve a bola para dentro da área de cabeça. Niakate, em posição aparentemente irregular, fecha a bola e acaba por iludir Ricardo Batista, que assim deixa passar a bola para o fundo da baliza, uma bola que parecia defensável. Ora, muito bem, só para esclarecer, se Niakate estivesse realmente em fora de jogo, o fora de jogo teria de ser assinalado, mesmo que ele não tivesse, como não aconteceu, tocado na bola. Acontece que, e as linhas só apareceram depois do final do jogo, e isto até deixou antever que podia haver ali mais algum problema com a colocação das linhas em mais um jogo do Casa Pia em Rio Maior, depois do que já tinha acontecido no Casa Pia Sporting, e na altura em que as linhas foram divulgadas, foi então dito que a Niakate estava 7 centímetros em jogo, colocado em jogo, salvo erro, por Ângelo Neto, que estaria 7 centímetros mais próximo da linha de fundo do que ele. Assim sendo, a única questão que fica é, de facto, a dificuldade para observar a olho nu, através das câmaras, os foras de jogo, através da colocação das câmaras, os foras de jogo neste estádio de Rio Maior, porque a ideia que ficou foi claramente a de que Niakate estava adiantado em relação ao penúltimo defensor. De resto, nota ainda para dois lances, o penalti assinalado a Víctor Gomes por agarrão ou toque no pé em Cleiton, ao minuto 73. Não consegui, em bom rigor, descortinar ali nenhum toque. É possível que tenha havido. Acredito que o VAR também tenha tido dúvidas e, por isso mesmo, tenha acabado por deixar valer a opinião inicial do árbitro Tiago Martins, até porque me pareceu mais evidente o braço de Serdar à volta de Cleiton ao minuto 86, embora também me pareça que não terá sido lance para que Cleiton caísse conforme caiu. Portanto, dois lances em que o Casa Pia pediu o penalti. No primeiro, não me pareceu evidente, Tiago Martins deu o penalti, o VAR não o contrariou. No segundo, pareceu mais claro do que o primeiro, embora me pareça também que seria um lance de aproveitamento por parte de Cleiton. Eu, provavelmente, não daria penalti. Tiago Martins também não deu e o VAR também não o contrariou. São, ainda assim, dois lances de dúvida, dois lances na zona cinzenta que Tiago Martins podia decidir tanto por um lado como para o outro, acabou por dividir o mal pelas aldeias. Vamos lá, marcou um, não marcou o outro. Foi, no entanto, uma arbitragem positiva, a de Tiago Martins, neste Casa Pia Sporting Clube Braga. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portimonense 1, Sporting 2. Foi nervosa a vitória que garantiu ao Sporting que passaria o ano em primeiro lugar. Os Leões estiveram sempre por cima na partida, que acabaram com 74% de posse de bola, um 16-7 em remates e um 2,3 a 0,5 em golos esperados. Mas só marcaram o golo que lhe deu os 3 pontos a 10 minutos do fim e ainda viram duas rápidas transições deixar o adversário em boas condições para bater Adam. Numa, valeu um corte de Quaresma. Na outra, a mancha do guarda-redes para evitar um resultado que seria injusto, mas que a incapacidade leonina para lidar com o bloco muito baixo do Portimonense podia perfeitamente ter permitido. O jogo foi marcado pela estratégia dos algarvios, que explicarei melhor mais à frente, mas que, basicamente,
consistia em juntar 9 jogadores em duas linhas muito próximas e muito atrás no campo para tirar ao Sporting a profundidade, que Gyökeres tão bem explora, e o espaço de ligação no interior. Em resultado disso, mas também de alguma lentidão dos leões a variar os corredores, a primeira parte foi de uma inutilidade quase absoluta. Acabou com 70% de posse e 9 cantos para o Sporting, mas 0 oportunidades de golo. Na segunda parte, é possível que os leões tenham acelerado um pouco, mas o mais provável é que tenham sido as dobras do Portimonense a atrasar-se cada vez mais, em função do óbvio desgaste a que eram submetidos os seus jogadores por estarem sempre a correr atrás da bola. Se na primeira parte o Sporting só era perigoso quando a bola entrava em Nuno Santos, sempre mais rápido a decidir e a executar, na segunda, Jenny e Edwards, do outro lado, também apareceram, bem como Morita na zona do meio-campo. E foi em duas jogadas do inglês que Paulinho perdeu, aos 49 e aos 57 minutos, duas boas ocasiões de marcar. A primeira cabeceou-a para o guarda-redes. A segunda saiu ao lado. Um minuto depois, contudo, o Sporting marcou. Um belo passe diagonal de Pedro Gonçalves, hoje a jogar a meio campo, descobriu a Gyökeres a nesga de profundidade de que o sueco precisava para bater Vinícius. Mesmo a perder, o Portimonense não desmontou. É certo que pôs em campo um ponta de lança verdadeiro, Rony Carrilho, aos 68 minutos, mas nunca saberemos se a ideia seria manter o esquema tático, porque um minuto depois da substituição, o Portimonense empatou. Livre de Gonçalo Costa e golo de Relvas, meio com a cabeça, meio com o ombro. O jogo voltava assim às mesmas bases do início. O Sporting a rondar, o Portimonense a fechar-se no 5-4-1, que muitas vezes se aproximava de um 6-4-0. Só que, à medida que se aproximava o fim da partida, os leões começavam a arriscar mais nos posicionamentos e nos passos, abrindo a possibilidade a transições do adversário. Vinícius deteve remates de Gyökeres e Morita aos minutos 73 e 75, mas aos 78, em contra-ataque, Denner isolou Varela na esquerda. A recepção não foi a melhor e de carrinho Quaresma desviou o remate para fora. Um minuto depois, marcou o Sporting, numa bonita jogada que ativou Mateus Reis, Nuno Santos e Morita na esquerda, tendo Paulinho desviado o cruzamento do japonês para golo de calcanhar, ainda que com o ressalto em alemão a trair o guarda-redes. O jogo partia e Seadan ainda teve de parar com uma boa mancha, uma arrancada de Hélio após a recuperação de bola a meio campo. Paulinho perdeu mais um golo cantado após o lance de Gyökeres, que bem podia ter servido para dar alguma tranquilidade ao final do jogo dos Leões. No fim, a equipa de Amorim ganhou bem, mas voltou a mostrar uma assustadora intranquilidade e a incapacidade para segurar vantagens. E vamos então à fotografia tática deste jogo, um jogo que ficou marcado pela estratégia de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, que baixou bastante o bloco, fez jogar a sua equipa com duas linhas muito próximas e à entrada da sua área, dificultando não só a tarefa do Sporting na busca da profundidade, como também na ligação do jogo interior, no espaço entre linhas, porque o bloco estava, de facto, muito baixo e muito fechado. Ora, Paulo Sérgio fez apenas uma alteração ao 11 que tinha perdido por 5-2 com o Moreirense na última jornada, que foi a troca de Paulinho, um jogador mais ofensivo, por Alemão, um defesa central, que lhe permitiu encarar esta partida com três centrais, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas, três jogadores muito altos, muito fortes no jogo aéreo, já a fazer prever uma exploração grande do Sporting, dos cruzamentos para a área, que os centrais do Portimonense foram quase sempre desfazendo em boas condições. Assim sendo, o Portimonense jogava numa espécie de 5-4-0, de 5-4-1, perdão, com Vinícius na baliza, depois três centrais, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas. Guga era o lateral direito, mais lateral do que ala, porque pouco avançava, e Gonçalo Costa, o lateral esquerdo, também ele mais lateral do que ala, porque pouco avançava. Depois, à frente, havia dois médios de cariz mais defensivo, Denner e Lucas Ventura. Carlinhos partia de uma das alas, mas sobretudo fechava também à frente dos centrais, e Jasper partia da outra. Jasper geralmente mais à direita, Carlinhos mais à esquerda, com o veloz Hélio Varela
como jogador mais avançado, mas também ele muitas vezes a baixar para uma linha mais recuada, permitindo que ora Denner ou Lucas Ventura muitas vezes se colocassem no espaço entre os centrais, porque as duas linhas do Portimonense, a verdade é que se misturavam com muita facilidade. Achava que era mesmo roubar espaço atrás, porque a última linha estava muito baixa no campo, não havia profundidade possível antes da linha de fundo, e roubar espaço entre elas à entrada da área também, por onde o Sporting costuma fazer a ligação do seu jogo. Mas olhamos então para a equipa do Sporting. E eu acho que Ruben Amorim já montou a equipa à espera do que seria este jogo, fazendo entrar, por exemplo, Paulinho e Luís Neto, dois jogadores fortes no jogo aéreo, fortes nas bolas paradas, a prever precisamente que o Portimonense iria abusar ou iria ter, sobretudo, condições para criar perigo através de livros laterais e pontapés de canto. Canto não teve nenhum de livro lateral, fez o seu golo. E também a tentar explorar os pontapés de canto e os livros laterais a seu favor, e aí foram de facto muitos, embora o Sporting não tenha conseguido marcar em nenhum. Muito bem, Ruben Amorim manteve apenas 4 jogadores da vitória por 2-1 em Tondela na Taça da Liga, que foram Luís Neto, Mateus Reis, Nuno Santos e Paulinho, mas se fizermos a comparação com o 11 que ganhou ao Futebol Clube do Porto na última jornada da Liga, fez 3 alterações. Trocou Eduardo Quaresma por Luís Neto como central direito, e lá está, aqui a tal capacidade para explorar o jogo aéreo e para se opor ao jogo aéreo do adversário. Trocou Gonçalo Inácio e Yulman, castigados, por Nuno Santos e Paulinho, no que foram 2 alterações de cariz ofensivo. O Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3, embora em grande parte do jogo, sobretudo a atacar, ele fosse mais um 4-4-2, porque Mateus Reis abria no lado esquerdo, quase como se fosse lateral, ficando o Sporting, por vezes, com linha de 4, Géni, Neto, Diomande e Mateus Reis, permitindo então que Nuno Santos aparecesse como extremo esquerdo, quase ao nível dos avançados. Muito bem, Adam era o guarda-redes, Neto, Diomande e Mateus Reis, os 3 de trás, Géni Catamo, o ala direito, Nuno Santos, o ala esquerdo, Pedro Gonçalves baixou para o meio-campo para a posição que habitualmente é de Yulman, jogando ao lado de Morita, e depois, mais à frente, Edwards saía da meia-direita, Paulinho da meia-esquerda, no apoio a Gyökeres. Ora, já ficaram aqui bem expressas as dificuldades que o Sporting foi tendo, quer para solicitar Gyökeres na profundidade, não havia espaço, quer para ligar o seu jogo por dentro, também não havia espaço, mas isso não mudou, a não ser com a soma de 2 fatores. Por um lado, maior velocidade do Sporting na segunda parte, por outro, maior desgaste dos jogadores do Portimonense, que demoravam mais tempo a chegar às compensações, demoravam mais tempo a fazer as dobras, e isso permitia que, sobretudo no corredor direito, o Sporting começasse também a criar perigo. Ao intervalo, Ruben Amorim trocou Luís Neto por Eduardo Quaresma. Neto já tinha cartão amarelo e temeu, com certeza, o treinador do Sporting que ele visse um segundo que deixasse a equipa reduzida a 10 unidades. Por outro lado, Quaresma era mais forte no transporte e no passe do que Neto, mas, ao mesmo tempo, não era tão forte no tal jogo aéreo. Ao minuto 68, depois já do Sporting estar a ganhar, foi Paulo Sérgio quem mexeu. Trocou Jasper, que era até aqui uma espécie de médio ala direito, ou extremo direito, ou segundo defesa direito, conforme quisermos chamar-lhe, por Rony Carrilho, um ponta de lança, e trocou ainda o ala direito, ou defesa direito, Guga, por Igor Formiga. Não mudou no que toca à posição do lateral, mas também não dá para perceber muito bem o que quereria Paulo Sérgio com isto, porque 1 minuto depois destas substituições, o Portimonense marcou o gol do empate, e então a equipa voltou a colocar-se no seu 5-4-1, com Rony Carrilho como ponta de lança, Hélio Varela a jogar agora sobre a esquerda, ele que tinha sido o falso ponta de lança até aí, e Carlinhos, que era médio esquerdo, a passar para médio direito. Ora, ao minuto 76, a precisar de virar o jogo e de voltar à posição de vantagem, Ruben Amorim trocou Pedro Gonçalves por Daniel Bragança, não tanto por razões táticas, mas sobretudo porque estava magoado Pedro Gonçalves, e ao minuto 80 o Sporting
marcou. Ora, daí para a frente, aquilo que aconteceu foi, sobretudo, gerir o resultado. Amorim foi o primeiro a mexer, trocou Jenny Catamo por Jogaio, para dar mais alguma capacidade defensiva ao lado direito da sua equipa, e do outro lado, Paulo Sérgio substituiu o defesa esquerdo, Gonçalo Costa, por Luan Silva, passando então a equipa para um 4-4-2, que tinha Igor Formiga como defesa direito, tinha Filipe Relvas, anterior central, como defesa esquerdo, e depois Pedrão e Alemão como dupla de centrais. Denner e Lucas Ventura eram os médios centro, com Hélio a jogar na esquerda, Carlinhos a jogar na direita e Luan na frente, próximo de Rony Carrilho. Ainda arriscou mais o Portimonense, antes do jogo terminar, ao minuto 90, substituiu Lucas Ventura por Estrela, um médio mais ofensivo. Ao mesmo tempo, o Sporting também trocou Marcos Edwards por Trincão, mas aqui sem alterações táticas. As boas exibições na equipa do Portimonense foram, sobretudo, dos jogadores nas tarefas defensivas. Os três centrais estiveram bem, quase sempre a fechar o espaço aéreo, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas, este com a vantagem extra de ter feito o golo da equipa algarvia. No meio-campo, foi importante a ação, sobretudo, de Denner, e mais à frente, Hélio melhorou bastante quando saiu da posição de falso ponta de lança, onde não se sentia em casa, mas também é verdade que quando ele passou para médio ala esquerdo, o Sporting já estava a dar mais espaço. Isso foi aquilo que ele mais precisava para poder destacar-se. Teve duas arrancadas importantes, embora não tenha conseguido finalizar com sucesso nenhuma delas. Mas do lado do Sporting estava quem fez a maior parte do jogo. O Sporting teve quase sempre a bola e, portanto, para se encontrarem exibições positivas na construção, era preciso olhar para os verde-brancos. No Sporting, Adam fez uma boa defesa, um lance importante quase no final. Dos jogadores que estiveram atrás, o melhor foi Mateus Reis, sempre muito em jogo, sempre a dar muita saída à equipa pelo corredor esquerdo, mas é preciso ver que os centrais do Sporting estiveram quase sempre a jogar a meio do meio-campo do Portimonense. Gyökeres teve uma arrancada impressionante em que deu um golo fácil a Paulinho, que este desperdiçou, e fez o seu golo. Edwards melhorou bastante na segunda parte. Paulinho fez um golo de belo efeito, mas perdeu outros três praticamente feitos. Nuno Santos foi o melhor da equipa na primeira parte, mas o melhor de todos, aquele que teve rendimento mais constante e que foi mais importante com o crescimento que verificou no segundo tempo, foi mesmo Morita. Para mim, é ele o herói deste jogo. Se para haver queixas de uma arbitragem é preciso pegar num lance de pontapé de canto transformado em pontapé de baliza, é sinal de que não houve, de facto, grandes erros do árbitro em questão. Falo de Manuel Oliveira e da arbitragem que fez hoje no Portimonense Sporting. É verdade que sim, teve erros. Assim, de repente, lembro-me de um livre sobre Gyökeres não assinalado na primeira parte, à entrada da área do Portimonense, e do lance de que se queixava Paulo Sérgio no final, um lance em que claramente era pontapé de canto, porque Quaresma cortou a bola que vinha do remate de Hélio Varela pela linha de fundo e o árbitro deu pontapé de baliza a favor do Sporting. Depois, no seguimento desse pontapé de baliza, mas ao fim de uma construção elaborada, o Sporting acabou por fazer o golo da vitória na partida. De resto, não teve razão o treinador do Portimonense quando se queixa do cartão amarelo a Luís Neto ao minuto 34, porque nesse lance a punição adequada era mesmo essa, cartão amarelo. Não acertou em cheio Neto no joelho de Gonçalo Costa, ele tentou pontapear a bola, falhou a bola e acabou por acertar de raspão no adversário. Ele próprio teve a noção daquilo que tinha acabado de fazer, foi comportamento imprudente, conduta imprudente, punida e bem, com cartão amarelo para o defesa central do Sporting. De resto, não tem razão também o Sporting quando pede, ao minuto 42, uma grande penalidade sobre o Gyökeres, como não tem razão o Portimonense quando pede, ao minuto 90 mais 5, uma grande penalidade sobre Rony Carrilho. Arbitragem complicativa, às vezes a apitar mais do que devia, mas positiva e sem erros de monta de Manuel Oliveira neste Portimonense Sporting. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,